Hoje é dia dele e o preferido aqui em casa, o mais pedido pelas visitas, aquela sobremesa que todo mundo gosta. Hoje é dia de brownie. Vamos lá, bora de rango. Bom, e a bagunça já está feita aqui, com praticamente todos os ingredientes que eu preciso. E eu vou começar pelos ovos. Então aqui eu tenho 3 ovos. Vou quebrar todos eles aqui nesse bowl. Sinto muito pelo bowl vermelho, é o único que eu tenho em casa por enquanto. Então eu quero ter um transparente para poder aparecer tudo, mas eu vou inclinando aqui para vocês conseguirem ver tudo, tá? Então, 3 ovos. Aqui eu já vou entrar com uma pitadinha de sal para não esquecer no final. Pitadinha de sal, mesmo sendo doce, é importante para trazer complexidade, para fazer você salivar um pouco. Então, aqui também vai açúcar. Lembrando que todos os ingredientes, quantidades, eu vou deixar na descrição do vídeo, então não se preocupa com isso agora, tá? E aqui a gente vai bater bem. Se você quiser bater numa batedeira, com mixer, pode fazer, mas não tem muita necessidade, tá? Aqui a gente quer só incorporar os ovos com o açúcar, tá? Então vai batendo até chegar no ponto que eu já mostro para vocês. Então aqui a gente bate até chegar mais ou menos nesse ponto aqui, onde o ovo já está incorporado com açúcar, ele fica um cremezinho mais esbranquiçado, tá? Nesse ponto aqui. Bom, agora nessa parte eu vou entrar com outros secos, então aqui eu tenho cacau em pó, eu tenho chocolate em pó 50% e eu tenho açúcar mascavo. Então a gente vai entrar tudo no bowl aqui. E eu gosto sempre de peneirar, então isso evita que fique qualquer gruminho, qualquer coisa que possa atrapalhar depois a nossa massa. Essas partes cristalizadas aqui a gente pode apertar um pouquinho, mas não aperta muito, porque se realmente ficar alguma partezinha mais durinha dessas aqui, a gente descarta. E aqui, sem mistério, vamos misturar tudo. E a gente já vai para nossa parte, que é a de derreter o chocolate com a manteiga. E aí você pode fazer tanto no micro-ondas quanto no forno, no fogo direto, tá? Eu, nesse caso, hoje eu vou fazer ali no fogão, mas você pode ir derretendo de 30 a 30 segundos no micro-ondas, sempre cuidando para não queimar o chocolate, tá? Bom, então aqui eu já misturei tudo, a parte seca com os ovos e o açúcar. Vou deixar de lado, vou vir com a nossa panelinha. Aqui eu vou entrar mais ou menos com 1/4 de xícara de óleo de girassol. E também, não se assuste, brownie vai bastante manteiga. Então eu vou entrar mais ou menos com 110, 120 gramas de manteiga, tá? Eu pego esse tablete inteiro aqui e corto ele um pouco depois da metade. E aí eu vou adicionando, tiro uns pedaços e vou cortando um pouco menor para ajudar na hora de derreter e misturar com o chocolate. Bom, aqui voltando com tudo derretido, e é assim que a gente quer, ó. O chocolate, a manteiga e aquele pouquinho de óleo que a gente colocou, tudo incorporado e derretido. Agora é só esperar esfriar um pouquinho para adicionar a nossa mistura, porque se colocar assim muito quente, é perigoso coagular nossos ovos, tá? Enquanto tá esfriando ali, eu vou aproveitar já para deixar picado o que a gente vai adicionar mais na nossa massa do brownie, que é chocolate branco. Então, peguei aqui algumas fileirinhas e eu vou tirar alguns quadradinhos. Então a gente não pica demais ele, porque senão ele vai acabar sumindo. Então, ó, a gente faz alguns quadradinhos assim, pra gente conseguir ver ele dentro da massa do brownie e também ter a textura na mordida. E também vamos colocar algumas nozes. Então aqui as nozes eu vou picá-las grosseiramente mesmo. Da mesma forma que o chocolate branco, a gente quer sentir a mordida das nozes ali dentro do brownie. Então a gente dá só uma picada de leve, deixando ainda ela com alguns pedaços maiores. Aqui a gente tem nozes, chocolate branco, que a gente vai incorporar no final da nossa massa. Bom, nosso chocolate já esfriou, agora a gente vai incorporar na nossa massa. Então a gente despeja tudo de uma vez só, ele já deu aquela esfriadinha, não vai comprometer nossos ovos. Então aqui a gente adicionou a mistura já, e eu vou aproveitar para adicionar mais 2 detalhezinhos, que vai ser a essência de avelã, ao invés de usar a nossa essência de baunilha. Então é coisa de 2 gotinhas mesmo, só para dar uma saborizada. E vou colocar também um toque super especial. Eu sei que é mais difícil de achar, mas se você tiver aí na sua região, que é semente de cumaru. Então eu vou ralar um pouco de cumaru, ele vai dar uma essência, um cheiro muito bom para esse brownie. Feito isso tudo adicionado, agora é só mexer bem nossa massa. Claro, ainda falta a farinha de trigo, mas agora a gente mexe bem, incorpora tudo. E por último a gente entra com a farinha de trigo. E agora sim, por último, a nossa farinha de trigo. Vou colocar mais ou menos
metade, um pouco mais dela, peneirar, depois a gente adiciona o resto. Até pra gente ir controlando e ver se vai ser necessário colocar tudo mesmo. Então aqui sobra algumas bolinhas, descarta, mexe. Agora a massa começa a dar aquela pesadinha e a gente vai ficando de olho nela para ver a textura para assar nosso brownie. Massa do brownie feita, ela ficar mais ou menos nessa textura aqui, ó, ela ainda vai ficar um pouquinho mais líquida. E agora a gente vai adicionar aquilo que a gente picou, chocolate branco e nozes. Aqui a massa já está em temperatura ambiente, porque se ela tivesse ainda logo que você da panela quente, se a gente adicionasse o chocolate, as nozes, o chocolate acaba derretendo. Então aqui a gente só mistura mesmo para incorporar eles na massa. E agora é o momento de colocar para a forma. Então aqui a gente despeja. Bom, aqui adicionou ele, te dá uma batidinha para dar uma sentadinha nele. Sobrou um pouco de massa, então essa receita, vou deixar o tamanho da forma na descrição do vídeo. Quem for usar essa forma, saiba que vai sobrar um pouquinho, ou pode usar e fazer um brownie um pouco mais alto. Eu quero manter aquele brownie no máximo ali de 2 dedos, então ele tá indo essa quantidade. Aqui vai dar mais um ramecanzinho de brownie, tá? Bom, voltando do forno, tá aqui nosso brownie. Ele ficou mais ou menos uns 24, 26 minutos, ali os últimos 4, 5 minutos. Eu liguei a resistência de baixo e a de cima junto para ele criar essa casquinha. Então aqui ele tá ainda um pouquinho quente, vou deixar ele esfriar mais um pouquinho para desenformar ele e a gente fazer um empratamento bem bonito. Lembra que eu falei que tinha sobrado um pouquinho da massa do brownie? Então, eu coloquei nesse ramecan, um ramecan normal, de tamanho médio. Então deu essa forma mais esse ramecanzinho aqui. Agora a gente vai desenformar e assim, por isso que a gente coloca papel manteiga, porque ele facilita muito o processo. Até dá para fazer sem, mas brownie, como é uma massa que fica um pouquinho mais mole, eu indico sempre usar papel manteiga. Então ele vai desenformar facinho assim. Então tá aí o nosso brownie. Bom, vamos cortar aqui, eu vou tirar essa pontinha para a gente conseguir fazer um empratamento mais bonito. Muita gente gosta da pontinha, muita gente não gosta. Já deixa nos comentários se você gosta da pontinha do brownie ou do meio dele. Eu prefiro o meio. Bora cortar o nosso brownie então aqui, um pedaço bem generoso. Como ele ainda tá um pouquinho quente, o ideal é esperar ele esfriar bem para manusear ele, tá? Então aqui a gente tá não com pressa, mas a gente quer empratar ele, então vai finalizar aqui. Bom, brownie no prato já, a gente vai finalizar ele da melhor forma possível, pelo menos para mim, que é com sorvetinho de creme. Então, aquele sorvetinho generoso. Aqui eu vou tentar fazer tipo uma quenellezinha. Não vai sair a mais bonita do mundo, mas o intuito é que fica essa maravilha aqui por cima. E se não bastasse, ainda fiz uma caldinha de chocolate. Então a gente joga assim por cima, só para ficar mais delícia. Bom, chegou a melhor parte, tem que comer rápido porque o sorvete está derretendo, né? Então bora lá. Ele tá quentinho ainda, hein? Não é à toa que é o preferido aqui em casa. Cara, sério, sensacional. Pra acabar com a dieta. Detalhe, acho que eu não mencionei antes, eu fiz com chocolate meio amargo, para não ficar muito enjoativo. Eu prefiro doces assim. Cara, tá maravilhoso. Eu vou continuar comendo aqui. Curte o vídeo, se inscreve no canal, ativa as notificações, porque assim, depois dessa vem muita receita boa aí. E essa aqui, cara, sensacional. Espero que tenham gostado. Até a próxima receita. Valeu!